Olá pessoal, que Deus esteja abençoando a sua vida. E estamos aqui nessa correria, nesse começo do ano, um livro lido, terminado, do John Tyler Gatto, um livro recomendado para todos aqueles que trabalham no sistema escolar, recomendado para todos estudantes, recomendado para todos pais, recomendado para toda a humanidade, para que a gente tenha luz e tenha um pensamento crítico e analise como é o sistema escolar, qual é o fim central do sistema escolar, por que o sistema escolar quer sempre fazer escolas, quer estabelecer um currículo único, como já é um currículo único, há um método de programação único para todos no ensinamento. Então, John Tyler vai trabalhar isso nesse livro, Emburrecimento Programado. Emburrecimento Programado, o currículo oculto da escolarização. Ele aqui vai falar, cara, a escolarização contemporânea não tem essa ideia, né? Ele é um americano, olhando para o seu contexto americano, as suas experiências que ele teve nos distritos americanos como professor, um professor bem conhecido, ganhou vários prêmios e como também deu aula em vários locais essencial, como foi no NASA, de várias universidades dos Estados Unidos, importante, como em outros países que ele participou. É um livro que você tem 89 páginas aqui, de acordo com o PDF que eu estou usando, da editora Kirion. E John Tyler, nesse livro, saiba que esse livro foi influenciado num dos discursos que ele fez quando ele ganhou um prêmio do melhor professor do ano. Na verdade, ele não queria fazer o discurso, né? Ele não queria fazer um discurso escrito, falar. A única coisa que ele sempre queria é agradecer e agradecer a sua família e acabou. E um dos alunos, antes do dia que ele iria receber o prêmio, liga para ele e fala: professor, qual é o teu discurso? O que o senhor está preparado para falar? Como o pessoal já sabia que ele é um cara polêmico, né? Ele bate de frente com o sistema, ele quer realmente a realidade seja mostrada para todos. E o aluno estava aí falando e ele fala: não tenho nada. O aluno fala: não, professor, o senhor tem que falar alguma coisa, falar o que foi esse ano, o que nós fomos para o Senhor, e falar algo para os teus alunos. E aí ele escreve, né, no seu discurso que tinha, assim, ele tem um tema que foi conhecido, a escola psicopata. Esse é o seu discurso, a escola psicopata, e a partir de lá esse discurso foi sendo divulgado, vários jornais, transformado em artigo. Ele foi motivado a escrever esse livro, Emburrecimento Programado. Para ele, as instituições escolares, ele tem um programa, e o fim desse programa é emburrecer os indivíduos. Eles emburrecem o professor e, ao mesmo tempo, esses professores, de acordo com esses métodos, vão emburrecer ou vão burrificar o aluno. Então, eles não têm o objetivo de trazer uma educação integral. O sistema escolar contemporâneo trabalha nisso. Não quero educar, ele quer formar trabalhadores. O objetivo do sistema escolar não é o aluno, é a economia. Por isso que se diz, quanto mais escola, mais alunos estudados, mais trabalhadores se terá, mais mão de obra se terá. Por isso que a casta sempre vai crescendo e você vai ver sempre essa questão de divisão de classe, porque as escolas, sejam para rico, para pobre, ele vai falar que todo esse sistema escolar é o mesmo e ele tem esse fim de emburrecer,
burrificar o indivíduo. Por isso que o título do seu livro é Emburrecimento Programado, o currículo oculto da escolarização. Divide-se da seguinte forma: a primeira parte, o professor de 7 lições, ele então vai falar que todos os professores que ele teve experiência, todos os lugares que ele analisou, eles trabalham com essas 7 lições. Se você analisar, essas 7 lições são predominantes na vida desses professores. Daqui a pouco eu vou citar quais são. E aí depois é onde tem a escola psicopata. Ele vai trabalhar sobre a escola psicopata, apresentar que, cara, a escola é o lugar mesmo que cria psicopata, cria tolos, né? E aí depois ele vai trabalhar o terceiro tópico, o esverdeado Mano Garrel. O esverdeado... Aqui no esverdeado, ele vai falar um pouquinho sobre o contexto dele, a história dele, como ele cresceu, as experiências que ele teve como criança, a forma educacional da época, como era melhor do que nós temos contemporaneamente. Ele vai trabalhar muito essa questão após a Segunda Guerra. Para ele, é a partir daí que a educação entrou em crise, perdeu o foco, criou-se por meio das organizações internacionais, mundial, essa influência da globalização, de fazer as pessoas aprenderem a mesma coisa. Então, a partir do término da Primeira Guerra, onde se cria esse currículo programado para burrificar os indivíduos e não educá-los, parcelar os indivíduos, não trazer uma educação integral, uma educação crítica. Eles se tornam robôs que simplesmente aprendem dentro das 4 paredes, com as divisões de classe, aquilo que o sistema estabelece nos livros didáticos que deve se ensinar nas salas de aula, segundo o currículo programado. E aí tem o quarto ponto, ele vai falar: precisamos de menos escola, não mais. Não precisamos mais de escola. Aqui é onde ele vai falar, cara, não é uma solução quanto a esse sistema viciante, destruidor escolar que existe. Não tem como, porque olhando para o passado, você vai ver que muitas reformas foram feitas, infelizmente, olhando para a sociedade cada vez mais burra, né? Mais tola, mais rebelde, psicopatas que saem das escolas se entregando a vício, à prostituição. Não se tem uma educação integral como antigamente. E por que esse sistema quer fazer mais escola? Porque ele simplesmente sabe, quanto mais faz escola, mais ele sabe como burrificar, programar, governar os indivíduos. Antigamente era por meio de força que eles faziam isso, escravizando o indivíduo. Hoje o sistema, ele escraviza o indivíduo por meio das suas ideologias, e ele incutou essas ideologias dentro das salas de aula, e há um programa para isso. O programa que está aí é que os indivíduos nos obedeçam sem criticar. Por isso que caímos no subjetivismo, caímos no relativismo, no pragmatismo, no individualismo, no consumismo. Esse é o sistema, eles só querem formar trabalhadores para que a economia cresça, e a economia cresça no bolso deles, não no nosso bolso, né? Nós continuamos aqui pobres, mas graças a Deus, se o Senhor quiser, a gente ainda vai prosperar. E ele vai falar, não precisamos de mais escola, não é a solução, não. A história mostra que não é a solução. E por fim, ele vai falar um pouquinho sobre o princípio congregacional. Ele vai contar um pouquinho da formação da Nova América, como foi formado, como o princípio congregacional torna-se um padrão bom para trazer uma educação saudável no meio contemporâneo. E ele vai falar muito na questão mais sobre... Ele trabalha muito isso, que as escolas não devem ser obrigatórias. O indivíduo não deve ser obrigado a aprender aquilo que a escola quer ensinar. Ele precisa ter um pensamento crítico e ele mesmo precisa escolher o que ele quer aprender. E não deve se criar essa fragmentação que há nas salas de aula, que há no sistema escolar, como também no conteúdo transmitido, fragmentação entre as matérias.
Aí ele contou um exemplo, você vê isso, que os indivíduos não aprendem porque eles simplesmente ficam na sala de aula e às vezes o professor não terminou o conteúdo, eles saem para fora para fugir daquilo aí. Né? E aí ele vai falar isso, vai falar o sistema congregacional é um sistema melhor porque ele envolve a liberdade. As pessoas têm liberdade de pensar em si mesmo, de escolher o que querem, de conviver, de tomar as suas decisões, de aprenderem o que quer ser aprendido. Então eles não são obrigados a caminhar em um programa único. Há uma liberdade de acordo com o sistema congregacional, porque ele vai tratar dessa questão religiosa. Quando se fala do governo das igrejas, você vai ver tem o governo episcopal, presbitério, né? E tem também a congregacional e os outros. E aí ele vai falar, ó, o melhor sistema para se ter numa sala de aula, ele precisa caminhar um pouquinho como sistema congregacional, onde as pessoas têm liberdade, não há um indivíduo único que tem um padrão para tomar de decisões como a democracia representativa, não há um absolutista aí que, não, deve ser livre. Né? Por isso que ele levava os alunos dele passear, aprender, fazer coisas diferentes, não fechava os alunos naquelas 4 paredes. Então ele vai falar, cara, o princípio congregacional, creio eu, que é dos mecanismos melhores. Mas, porém, né, não se tem uma solução para isso. O sistema escolar está totalmente corrompido. Tem uma frase dele aqui que a gente vai analisar, ele diz assim, todo o resto que há no currículo escolar nacional foram projetados exatamente como se alguém tivesse decidido impedir que as crianças aprendessem a pensar e agir, induzi-las ao vício e ao comportamento dependente. E aí nas 7 lições que ele vai falar, ele vai começar a falar, ó, eu poderia aqui trazer para vocês o que eu ensino, o que eu aplico, o que deve ter feito, mas eu vou trazer para vocês aquilo que não se deve ser feito, o que tem se realizado dentro das escolas. Ele vai apresentar essas 7 lições. A primeira lição é a confusão. Ele vai falar a forma da educação contemporânea, o sistema curricular contemporâneo simplesmente produz uma confusão na mente dos alunos, não traz uma compreensão clara. Ele diz assim, o que seres humanos são, buscam é o sentido, não fatos desconexos. E a educação é um conjunto de código para extrair sentido a partir de dados brutos. Então ele vai falar o que a escola traz, ele está trazendo uma confusão, as pessoas perderam o sentido, o significado da vida, e a escola, o conteúdo é desconexo com a realidade, com o relacionamento social, com a comunidade, com a família, é desconecto com o próprio indivíduo em si, e isso traz uma confusão, por isso que os indivíduos percebem que o mundo fica vazio, sem sentido. Né? E aí ele depois vai falar sobre a posição de classe, ele vai falar, normalmente o que você vai ver são posições de classe. Você vê isso na escola, diferença de idade, essa posição de classe já é implementado isso são uma lição que o currículo escolar exige, a diferenciação. Tem que haver uma posição para cada indivíduo e por isso que você vê que a sociedade é isso, se é de posição e a posição que mais cresce é a burguesia, né? E aí ele depois vai tratar dependentes intelectual, dependentes emocional e autoestima provisória. E por fim, não é possível esconder desse sistema. Aqui ele vai falar, cara, nessas 7 lições de um professor, ele vai falar, não se tem como se esconder desse sistema, eles te incutam lá 1 hora, você fica lá aprendendo com eles, sendo burrificado por meio dos seus ensinamentos, e aí, às vezes, antigamente, você poderia escapar disso, você saía das instituições, ia para o mundo, você aprendia um pouquinho com a família, outras coisas, mas hoje não tem como escapar desse currículo oculto da escola obrigatória, porque eles estão até nas TV, então eles estão em todos os lugares, controlando, padronizando a nossa vida para que nós pensemos todo mundo igual, vestimos
a mesma coisa, frequentemos o mesmo lugar, aprendemos nos mesmos padrões, haja o mesmo exame para todo mundo, haja o mesmo conteúdo didático para todo mundo, aprenda-se a mesma coisa, não há uma diferença. Então eles burrificam a gente e isso você vê na TV, eles estão na TV, nas nossas casas, isso você vê no jornal, nos meios de comunicação, eles estão em todos os lugares, então não há como escapar desse sistema escolar burrificador contemporâneo. Esse é um livro que você precisa ler como pai, como jovem, como criança que já sabe ler, como professor, como diretor, não importa onde você esteja, leia e ele vai te trazer uma visão clara, né? Vai me apresentar que o sistema escolar contemporâneo é um sistema sofista que Sócrates criticou, porque eles dão aula, eles fazem mais escola, eles criam programa, não para o bem da educação, mas para o bem dos seus bolsos, para que a economia cresça, para que haja mais burro e burros trabalhadores, escravos do trabalho, escravos do sistema educacional escolar que não criticam, pensam do mesmo jeito.